Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre anquiloglossia ou língua presa. Nada mais é do que uma inserção inadequada da língua quando ela fica grudada no assoalho da boca. Então a língua ela não tem a capacidade de se elevar totalmente em sua amplitude. Isso acontece quando essa pelinha que o pessoal diz que não é uma pele, porque a gente está falando dentro da mucosa, essa membrana de tecido, ela fica muito espessa ou agarrada à língua, trazendo a língua para baixo, impedindo com que a língua levante em sua totalidade e faça esse movimento principalmente durante a mamada e a deglutição dos alimentos. Isso vai ser detectado por um profissional capacitado, se tem uma inserção inadequada ou não. Muitas vezes isso é feito por um odontopediatra, outras vezes é feita por um fonoaudiólogo, ou por um pediatra, ou por uma enfermeira, ou uma consultora de aleitamento, enfim, nós temos diversos profissionais envolvidos e capacitados para fazer esse diagnóstico. O procedimento ele também pode ser feito por diversos profissionais, por um cirurgião pediátrico, um cirurgião bucomaxilo, que é um dentista com uma formação mais especializada, pode ser feito por um odontopediatra, por um médico otorrinolaringologista. Isso pode ser feito tanto no consultório, com o bebê acordado, ou a criança acordada, ou adulto, que às vezes a gente precisa fazer no adulto, ou a gente pode fazer isso no ambiente hospitalar sob uma sedação profunda ou uma anestesia geral. Tudo vai depender da indicação e da necessidade. O procedimento ele vai ser feito basicamente o que? A liberação dessa fibra que está errada. Então é feito um corte. Falando de bebês, ele pode ou não receber um ponto para fechar o corte. Vai depender do sangramento ou não. O pós-operatório é de boa, tem uma boa evolução, a recuperação é boa. E a gente acaba fazendo em grande maioria, assim, na sua grande maioria, a gente faz em bebês. Por quê? O bebê nasce, existe o teste da linguinha feito nas maternidades, nos hospitais, mas às vezes não tem o profissional naquele dia, naquele momento, o profissional especializado não está lá. Ou, se a gente pensar no país todo, em alguns lugares a gente realmente não tem acesso a essa informação. Então, os pais não recebem esse diagnóstico. Ou, às vezes, o bebê, ele apresenta um frênulo, ou um freio lingual duvidoso, ou encurtado. Então, às vezes, é recomendado que esse bebê passe por outros profissionais para que tenha um diagnóstico mais assertivo. Uma vez que tem um diagnóstico de língua presa ou anquiloglossia, essa intervenção se faz necessária na grande maioria dos casos, tá? Como eu disse, pode ser feito no consultório ou no hospital, tudo vai depender de diversas condições em que a gente recebe esse paciente, e ela pode ser feita em vários momentos. Quanto antes esse procedimento for feito, melhor. A gente tem que entender que a inserção inadequada da língua, ela vai limitar o movimento da língua. A língua é um conjunto de músculos. E se ela tiver com esse movimento limitado, a sua função vai estar limitada. Além disso, a inserção da língua inadequada, ela também vai alterar a liberação das fáscias posteriores, vai dificultar ou vai prejudicar a virada de pescoço, o alongamento dos músculos. Então, tem o desenvolvimento da criança, falando de bebês, o desenvolvimento da criança ao longo da vida. Isso pode ser prejudicado por uma inserção inadequada da língua. Passou a fase do aleitamento materno, ninguém detectou que aquela criança teve alguma dificuldade ou ela conseguiu se adaptar e conseguiu ganhar peso e ninguém percebeu que a linguinha estava presa. Nós temos um segundo momento onde essa alteração ela pode ser prejudicial ao bebê. Em que momento? Quando começar a introdução alimentar. Então, muitas vezes a criança é uma criança de difícil alimentação, de difícil aceitação de texturas e de pedaços. Para comer carne, ela mastiga e acaba cuspindo a carne, pondo para fora e não consegue engolir, justamente porque ela não consegue fazer esse movimento da língua para mandar o alimento para trás para o esôfago. Passou essa fase também, não foi detectado que tinha alguma alteração, a gente encontra uma criança de 4 a 5 anos de idade com dificuldade na fala. É aquela fala trocada.
Então, algumas palavras a criança ainda não consegue falar, fica com uma fala mais infantilizada. Esse período, na escolinha, muitas vezes a professora detecta que a criança realmente está destoando dos demais colegas, porque ela já deveria estar produzindo aqueles fonemas, determinados fonemas, e ela não consegue. Então, passa para o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é o profissional, fonoaudiólogo que trabalha com motricidade orofacial, é o profissional indicado para fazer essa avaliação e para ver. Não é que o fonoaudiólogo, ele vai liberar o freio, mas muitas vezes ele consegue trabalhar essa língua, que é um músculo, fazer com que a criança ele produza a fala de uma maneira correta através de uma adaptação. Mas muitas vezes o fonoaudiólogo, eles vão perceber que realmente a limitação física é muito grande, então vão indicar a cirurgia de freio, tá? A frenectomia, que é o corte mesmo da língua. Passou essa fase, quando a criança já está falando, ela precisa de fono pré e pós-operatória, porque aí ela já aprendeu a usar o músculo, esse conjunto de músculos que compõem a língua de uma maneira inadequada, e aí ela tem que se adaptar a uma nova etapa, é como se ela estivesse nascendo de novo. Ela vai usar a língua novamente, mas ela precisa aprender a falar com aquela língua solta na boca, aprender a mastigar, aprender a engolir os alimentos de uma maneira correta agora, sem esse travamento, tá bom? Na dúvida, leve o seu bebê, sua criança ao fonoaudiólogo, ao odontopediatra, para que essa avaliação possa ser feita, principalmente aqueles que são especializados nesse assunto. Nem todo caso tem cirurgia indicada, mas é importante que isso seja avaliado em consulta por um profissional capacitado. Se você tem qualquer dúvida sobre esse tipo de procedimento ou diagnóstico ou alguma coisa que a gente possa ajudar vocês, vai ser um prazer. Podem deixar aqui nos comentários para nós. Também podem mandar mensagem para nós, em particular no Instagram, nas nossas mídias sociais. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço!